Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra de Deus hoje, meus irmãos. Hoje eu vou pregar até um pouco inusitado que eu vou falar. Eu vou começar de trás para frente hoje uma mensagem. E eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada. Só o pastor Mike para começar de trás para frente a mensagem, né? Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, Antigo Testamento, lá no versículo 12. Vamos meditar aqui agora, Deus vai ajudar bastante a gente. Amém? Isso. Vai prestando bem atenção. Fica atrás aí da tua mascarazinha. Pastor, a gente vai pegar alguma coisa. Não, a gente vai pegar fé agora. Amém? Quem quer pegar fé? Pastor, quero pegar fé, quero pegar unção, quero pegar poder de Deus, quero pegar virtude. E é o que você vai pegar. Você veio buscar aqui. O que você veio buscar? Veio buscar fé? Veio buscar Deus? Quem veio buscar Deus? Aquele que procura, acha. Então você tem que ter esse pensamento. Agora eu vou buscar a Deus. Bom, versículo 12 diz assim a Escritura Sagrada: naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? Você vê que o Davi, nesse dia aqui em específico, e hoje, como eu disse, eu estou começando a mensagem de trás para frente, ele temeu. Caiu aquele temor, é um medo misturado com respeito. Então aquele medo junto com respeito caiu sobre ele, e ele fez uma pergunta. Ele disse assim, como trarei a minha arca de Deus? É uma coisa que você sempre deve pedir para Deus antes de você fazer qualquer coisa. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que pedir para Deus uma orientação. Você tem que pedir para Deus como que você vai proceder, como que você vai fazer, como que você vai trazer aquilo. Só que de vez em quando acaba acontecendo com a gente isso. A gente acaba não consultando a Deus. Aí acontece alguma coisa, e acontece muitas vezes alguma coisa brava, me perdoe falar, mas acontece uma coisa muito brava, e aí vem aquele temor sobre nós. O temor, pessoal, não pode acontecer na minha vida e na sua vida, o temor a Deus e consultar Deus depois que alguma coisa ruim me aconteceu, te aconteceu. Isso não pode acontecer. Mas muitas vezes é a forma que nós estamos vivendo. A gente vai fazendo as coisas de uma forma equivocada, deixamos Deus de lado, aí estoura uma bomba, e a gente faz isso que o Davi fez. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Mas pastor, o que aconteceu de tão grave, de tão bravo? Volta então, agora você vai ver que eu comecei hoje de trás para frente. Lá no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, e Davi teve conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. Versículo 2: e disse Davi a toda a congregação: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades, e todos os seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer a arca do Senhor nosso Deus. Você vê que o Davi aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está consultando os outros, ele está tomando conselho com um monte de gente, e é o que a gente faz. Você vai lá, fala com não é errado, mas vai lá e fala com a filha, vai lá muitas vezes fala com o genro, vai lá e fala com a amiga, fala com um monte de gente, e Deus acaba se tornando uma coisa secundária. Você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia Sagrada está bem clássico aqui, pelo que você está lendo aqui comigo, que eles não sabiam direito, eles não tinham ao certo a noção de como trazer a arca de Deus. Você vê que eles estavam falando assim, se, está ali no versículo 2, se bem vos parece, e se isso é do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa. Outra coisa, você tem que tomar muito cuidado, irmão. Você tem que tomar muito cuidado com essa questão da afobação.
essa questão da pressa. Tem até um provérbio muito interessante, que é o Provérbios 19, versículo 2, sobre isso. Provérbios 19, 2, diz assim, ó: e assim também a alma ficar sem conhecimento, sem receber uma palavra de Deus, uma orientação, não é bom. Não é bom você fazer uma coisa que está assim, que você não tem um conhecimento daquilo, você não tem um sinal verde, você não tem uma revelação, uma interpretação daquilo. E agora olha o final do versículo: e o que se apressa com os pés, que diz aí? Peca, falha. Quando eu começo a ficar muito apressado, eu começo a ficar muito afobado para alguma coisa fazer na minha vida, acaba acontecendo isso. Eu começo a tomar conselho com todo mundo, sabe, porque eu tô agitado, eu tô com pressa, eu tô muito afobado. Então eu começo a falar com um, fala com outro, e vai falando, e a gente vai deixando Deus de lado. E isso é complicado, porque se você for abrir mesmo o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 14, versículo 12, vamos abrindo aí. Quem está conseguindo entender o que o pastor Mike está falando até agora? Então você vê que o povo está empolgado, e o povo, por estar empolgado, eles estão tomando conselho entre eles. Eles estão ajuntando uma grande multidão de pessoas ali para tomar conselho, para trazer a arca de Deus. E Deus, como eu disse, é uma coisa secundária nessa passagem. Mas Provérbios 14, 12 diz: há caminho que para o homem parece direito. Então, para os homens, para as pessoas sobre a face da terra, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos fazer. Mas o fim deles não é na hora. O pastor Mike tem batido nessa tecla com frequência. Não é na hora que você vai por aquele caminho, quando começa a entrar naquele caminho, está tudo bem, né? Mas o fim deles são caminhos de morte, de perda. É um caminho, muitas vezes, que você vai acabar perdendo. E é isso que você tem que tomar cuidado. Vamos aproveitar o livro de Provérbios? Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. Do homem. Então você vê que há uma diferença muito grande, aquilo que é do homem, o conselho humano, e o conselho de Deus. Nem sempre o conselho humano, e por mais que as pessoas tomem conselho, uma grande multidão tem aquela mesma ideia, você tem que ver ainda se aquilo ali procede de Deus, porque a Bíblia diz: do homem são as preparações do coração. O homem projeta, o homem tem ideias, o homem tem pensamentos, ele tem planos. Do homem são os planos do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E aí diz mais agora o versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então o que eu queria mostrar para você hoje, que eu e você, a gente tem que começar a tomar cuidado, sabe com o quê? Quando você vê que tem muita gente indo para aquele lado, você vê que tem muita gente, você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar, porque o Davi está tomando conselho com todo mundo, e todo mundo está achando bacana. Volta lá onde nós estamos, em 1 Crônicas 13, no versículo 3 agora. Então o pensamento deles é esse aqui, ó. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Aí o 4 diz assim, olha só o que diz o 4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto. Vamos ler comigo, vamos lá? Aos olhos, não escutei, aos olhos de todo o povo. Então, juntando a afobação, a empolgação, e o pessoal queria trazer de volta a arca de Deus, eles não respeitam Deus. Aos olhos de todo mundo aquilo ali está correto e pronto, aquilo ali está certo. Só que a Bíblia Sagrada, lá no livro de Êxodo, nos dá uma referência muito interessante. Êxodo 23, versículo 2. Vamos. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 23, o versículo é o 2. Olha só o que está registrado aqui, que é muito forte, ó. Êxodo 23, 2. Depois eu vou até pegar na revista, na linguagem atualizada, também é bacana. Mas vamos primeiro nessa aqui. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Esse fazer mal aqui não quer dizer, pessoal, fazer mal é matar alguém. Fazer mal é só você seguir a multidão e não obedecer a Deus, não obedecer a palavra. Então não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda, num processo. Vamos dizer que está tendo um processo. Falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Olha a linguagem de hoje que é interessante, ó. Põe a linguagem de hoje. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Toma cuidado.
Toma cuidado que na Bíblia Sagrada existem vários casos registrados que a maioria estava errado. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo clássico. A maioria estava certa ou estava errada no dilúvio? Dilúvio. Errado. A minoria estava certa, era só o Noé. O Noé que estava correto lá, andando por fé, construindo a arca e planejando a salvação. Se você for pegar, por exemplo, né? O pastor Maico aqui comentou, na Torre de Babel. Quem lembra da Torre de Babel na Bíblia Sagrada? A maioria estava certa ou estava errada? Estava errada. Diz que todo o povo se uniu para fazer uma torre para chegar até Deus e caçar Deus. Deus desceu lá e destruiu tudo. Se você for ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, a maioria estava certa ou estava errado quando eles fizeram o bezerro de ouro? Estava errada, a maioria estava errada. Você vai pegar outro exemplo que eu anotei aqui. Lembra do relatório dos espias? Quem lembra do relatório dos espias? O relatório dos espias, a maioria estava certa ou estava errada? Estava errada. 10 deles disseram que eles não iam conseguir vencer. Só 2 deles estavam certos. E agora, para mim, é o maior exemplo na Bíblia Sagrada que a gente tem que tomar cuidado com a maioria, ou com o maior número das pessoas que estão indo para aquele lado. Quando a maioria gritava crucifica-o, crucifica-o, e eles estavam certos ou errados? Estava errado. A minoria ficou calada e não falou crucifica-o. Agora a maioria falou crucifica-o. Agora você vê aqui que o Davi está tomando conselho e ele está indo pela maioria. Ele está indo pela maioria. E hoje a maioria, nessa época de pandemia, a maioria está com o que, pessoal? Está com medo. Você tem que cair fora. Você tem que cair fora dessas coisas de maioria. Eu e você tem que aprender a cair fora disso. Isso vai dar problema pra gente. Não, pastor, mas a maioria está falando isso aqui. Eu falei, eu não sou da maioria, eu sou de Deus. E aqui que você tem que tomar cuidado. Porque quando você começa a pegar esse lado do que a maioria está pensando, do que a maioria está dizendo, e você começa, né? Pois é, recebi um WhatsApp. Você viu agora? Olha só, pois é, eu vi na televisão, eu vi no noticiário, eu vi isso. Cuidado! Não, a gente é outro povo, a gente é um povo diferente. A gente não pode tomar conselho com a maioria. A gente não pode tomar conselho com os outros. A gente não pode fazer como diz aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 13, né, de Crônicas, no versículo 4. E disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo. Toma cuidado quando você começa a pegar o caminho de todo o povo. Aquele ditado que as pessoas dizem, a voz do povo é a voz de Deus, não tem nada a ver esse negócio, mano. Se você for observar, a voz de Deus não é a voz do povo. Aliás, a voz do povo não é a voz de Deus. Repito, o pessoal gritava crucificam, crucificam, crucificam. E de repente, me perdoe, se de repente alguns de nós estivéssemos lá, porque tem gente que é um pouquinho mais massa de manobra do que os outros. Tem gente que não, peraí, o que Deus fala? Não, o que a Bíblia Sagrada fala? Mas tem gente não, tem gente que é bem massa de manobra. Falou, meu Deus do céu. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo sobre massa de manobra? Olha só. Você sabe que o pastor Mike, a igreja aqui em Campo Grande é bem no centro, aqui na Calógeras, né? Então olha só o que acontece durante a semana. Conforme o noticiário, tu vê o número de pessoas na igreja. Se aquela semana, olha só que você tem que tomar cuidado. Se naquela semana não teve muito óbito e não teve muita contaminação, como é que a igreja fica? O pessoal vem, cheia, vem. Se por acaso tem morte e contaminação, não vão. Será que eu sou de Deus? Será que eu estou me dirigindo por Deus? Deus está me protegendo, Deus está comigo. Eu sou uma pessoa que tem raiz profunda, não tenho medo de vento forte. Sou aquela pessoa que eu estou indo na contramão do mundo, ou eu estou pegando o mundo? Porque o maior exemplo na Bíblia Sagrada de pessoas que vão se tornar massa de manobra no meio de tudo que está acontecendo é a porta larga e a porta estreita, porque a Bíblia diz que o caminho estreito e apertado são poucos que vão entrar, mas a porta larga e espaçosa são muitos. Então até para ir para o céu você vai ver que a maioria não vai ir. Por que a maioria não vai? Por causa disso aqui, ó, que a gente começa a deixar Deus de lado
e começa a viver pelo que a congregação, o povo está falando. E isso pode ser prejudicial, mas prejudicial, muito prejudicial. Porque eu tenho que, a minha base, a sua base tem que ser Jesus, tem que ser a palavra, tem que ser Deus. Diga aleluia. Quem está entendendo o que estou falando? E não teve, meu irmão, me perdoe falar essa palavra, mas não teve um macho para contestar o Davi. Por que o pessoal não contestou o Davi? Primeiro, que o pessoal estava com pressa. Concorda que o pessoal estava com pressa? Segundo, todo mundo estava pensando a mesma coisa. E diga em voz alta comigo, e o rei também. Você acha que alguém ia bater de frente com o rei? Ninguém bateu de frente com o rei. O pessoal ficou olhando, observando e ficaram naquela. Bom, vamos fazer então o que a maioria está pensando. Atenção agora, hein? Próximo versículo 5. E ajuntou, pois, Davi todo Israel. E você imagina a felicidade do pessoal, todo mundo com o mesmo pensamento. Você sabe por que Deus acabou com a terra com o dilúvio? Porque a Bíblia diz que o pensamento de todos era um só. A imaginação era tudo igual, todo mundo. Aí Deus acabou com a terra. Só que olha só que coisa interessante, olha que forte. Só que o Noé era diferente. Qual que foi salvo? É isso que eu penso nessas pandemias. Pandemia, epidemia, essa coisa arada que acontece. Eu sempre começo a pensar assim, não, eu tenho que ser diferente, Deus. Eu tenho que ser diferente. Quem que vai se salvar disso? Porque hoje é essa aqui. Uma máscara, ficar um pouco em casa, se reservar mais, beleza. E se for uma pior? Vocês viram aquele lá no Líbano que explodiu aquela bomba? Quem lembra? Pum, explodiu. Meu irmão, você viu? Acho que você viu os vídeos, né? Quem viu o carro virando? Quem viu vídeo de carro virando? Carro virou, explodiu janela e tudo. E se um dia tiver uma coisa assim desse jeito? Ai, Jesus! Pois é isso que eu estou falando. Você está com a maioria, é isso que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Então eu vivo pensando nisso. Eu vivo pensando, eu estou fazendo o que os outros estão fazendo, igualzinho e tal. Ou será que eu estou fazendo o que Jesus faria? O que a palavra de Deus indica? Porque só quem vai se salvar é quem está na palavra. Só quem vai se salvar é aquela pessoa que está pegando o curso contrário do mundo. É aquela pessoa que engatou a marcha e está fazendo força para remar contra a maré. É esse tipo de pessoa que Deus vai salvar. E não a pessoa que... Me perdoe se tem alguma Maria aqui, tá? Não fiquem bravos comigo, tá, Maria? Cadê as Marias? Dona Maria, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas eu não posso ser Maria, vai? Não posso, caramba. Não posso. Olha só o que dizia: ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus a Kiriat Jearim. E você vê que não é uma coisa do diabo. Eles estão pensando em trazer a arca. Muitas vezes até para fazer uma coisa para Deus. Até para fazer alguma coisa para Deus, você tem que ver como é que a Bíblia Sagrada indica. Mas tem mais. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Olha só o 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, de Uzá, Aiô, e guiava o carro. Se você não conhece a Bíblia, olha bem para o pastor Mike aqui, ó. Se você não conhece a Bíblia Sagrada, você vai dizer: esse pessoal está agradando a Deus. Porque eles chegaram ao ponto de preparar um carro novo. Eles chegaram ao ponto de preparar uma coisa assim, vamos dizer assim, nova, que nunca ninguém tinha usado. Eles prepararam, sabe, aquele negócio. Mas daí tem um versículo na Bíblia Sagrada que ele é chavão. Ele é uma chave. Romanos capítulo 10, versículo 2. Abra para você ver. Romanos 10, 2. Você vê, então quem não conhece a Bíblia Sagrada, e quem não conhece essa história, você olha e você vai bater palma. Você vai dizer, de repente aquele carro, de repente até um carro que tinha ouro, né? De repente era um carro que tinha ouro, tinha coisa prateada, tinha uma coisa dourada, né? Olha só o que diz Romanos 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho, isso que é um versículo chave áureo na Bíblia, para mim. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. O que é zelo? Pensa num zelador de um condomínio. O que é zelo? Cuidado, parabéns. Eu dou testemunho que vocês têm zelo de Deus. A pessoa tem um certo cuidado. Mas olha só o que diz: mas não com entendimento. Então esse carro novo, ele é um zelo pelas coisas de Deus.
Só que isso aqui, irmão, é um zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. Porque é uma coisa feita pelo homem. O homem diz: vamos fazer então assim, Davi, ó. Vamos fazer então agora, vamos fazer um carro novo. Vamos fazer ele de ouro, de prata e tal, e aquele negócio. Mas diga em voz alta comigo: Deus não quer nada novo. Deus, Ele quer que continue você fazendo o velho e o correto da Bíblia Sagrada. A gente está muito nesses últimos dias procurando um movimento novo. Movimento que assopra. Movimento agora de fechar os olhos e ficar cantando dentro de casa, assim, aquela coisa sem expulsar demônio. A gente está procurando de vez em quando movimentos novos. Mas será que é isso que Deus quer? Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Esse é o nosso problema. Esse muitas vezes é o meu problema e o seu problema. Está todo mundo fazendo esse movimento novo. E diz que eles prepararam um carro novo. E aí eu pergunto e você me responde: será que aparentemente é ou não é um zelo de Deus? É um zelo, é um cuidado, mas não tem Bíblia no meio. Não tem Bíblia. É um oba-oba, é um afã, é um vamos que você está vendo registrado na Bíblia Sagrada, porque eles querem trazer a arca. E de vez em quando você quer alguma coisa, você escuta mais os outros do que a Deus, porque é você que está querendo. Você está com um pensamento formado. Você vai começar a procurar doutores conforme o teu próprio desejo, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo. Você vai começar a procurar pessoas que venham apoiar e incentivar aquela tua ideia. E a pessoa começa a procurar isso. E o Davi estava procurando esse negócio e encontrou. E eles fizeram lá o carro novo. Zelo, mas sem Bíblia. E olha só o que diz agora, pessoal. Volta lá, 1 Crônicas 13, versículo 8. Não, vamos ler o 7 e 8. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Cuidado, Deus não quer movimento novo, irmão. Deus não quer movimento novo. Você tem que cuidar. Agora tem um movimento novo que está surgindo aí, de igreja, por exemplo. Cuidado. Você tem que tomar cuidado. Da casa de Abinadab, Eusá e Aiô guiavam o carro. 8. E Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com toda a sua força, com cânticos, harpas, com alaúdes, com tamboris, símbolos e com trombetas. Pergunto e você me responde, por favor. Quando eles começaram a levar a arca de Deus em cima desse carro novo, tinha festa ou tinha tristeza? Lembra que eu falei? Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Tem coisas que você começa na tua vida e que você não teve conhecimento de Deus ou conselho de Deus, e você começa bem, começa feliz, está dando tudo certo, mas não tem respaldo bíblico, não tem orientação divina. Repito, pode ser um zelo, aparentemente aquilo ali jamais pode dar errado, até uma coisa que aparentemente parece que é para Deus que está sendo feita, mas daqui a pouco, olha o problemaço que vai dar aqui. 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então eles estavam caminhando, tá aquela felicidade, que eles saltavam com toda a força deles, e daqui a pouco os bois começaram a tropeçar. Quem trabalhou já no campo sabe que conforme o terreno, quando ele é irregular, e se tem muita pedra, o boi ele dá uma tropeçada, ele não chega a cair, mas ele começa a balançar. E quando começou a balançar a arca de Deus em cima desse carro, a arca foi cair. E quando a arca foi cair de cima do carro, esse rapaz, na maior da inocência, esse tal de Uzá, ele foi fazer uma coisa assim que eu acho que qualquer um de nós faríamos. Eu não vou deixar a arca de Deus cair. E ele foi e estendeu a mão para segurar. Diga comigo, para ajudar. Porque tudo aquilo que não é feito em Deus começa a tropeçar. Escutou o que eu falei agora? Tudo aquilo que eu não faço em Deus começa a tropeçar. Vai tropeçando, e daqui a pouco eu vou tentar enfiar a mão para segurar. Não foi feito em Deus. Eu fiz porque os outros disseram. Eu fui no embalo dos outros. Me perdoe as donas Marias que estão na igreja.
Mas eu fui, Maria, vai. Eu fui, estava junto. E diz que ele foi meter a mão para segurar aquele negócio que estava tropeçando, porque os bois, a Bíblia diz que os bois estavam carregando. Sabe o que aconteceu? Escuta essa agora, 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Não acredito no negócio desse, pastor. Isso é maluquice? Não é. A Bíblia diz que abriu uma brecha nele. Essa brecha parece que, tipo, imagina uma pessoa que tomou um raio, por exemplo. A pessoa tomou um raio e abriu. Diz que abriu uma brecha nesse cara. E ele morreu ali. Agora você imagina a cara de todo o povo. Mas o que aconteceu? Que desgraça é essa? O que foi acontecer? A Bíblia diz, essa mesma passagem, ela está registrada no segundo livro de Samuel. Vamos abrir agora 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Só voltar um pouquinho. 2 Samuel, capítulo 6, versículo, é a mesma passagem. Olha só o que diz. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Irmão, você tem que cuidar com esse negócio de ir com os outros. Parece até um certo cuidado. Não, pastor, eu estou vigiando. Você é que está vigiando mesmo, você está com medo. Você é que você está vigiando, você está indo junto com os outros. Você tem que tomar cuidado nesse período de pandemia. Eu fico pensando nessas coisas. Eu fico pensando nisso. O porquê que depois tem crente que está se lascando. Porque está pegando esse caminho. E parece até que tem zelo de Deus. Você vai conversar com certas pessoas, você vai ver que parece que a pessoa está certa e você está errado. Parece que você é maluco e ela que está certa. Será que é? Será que eu tenho que ir junto com os outros? Será que eu tenho que fazer isso? Ou daqui a pouco as coisas vão começar a tropeçar? E daqui a pouco eu vou tentar segurar com a minha mão e... Porque a Bíblia diz assim, 2 Samuel, a mesma passagem. Porque algumas passagens da Bíblia Sagrada estão nos livros dos profetas, estão nas crônicas, ou nos atos dos reis. Então o que está em 2 Crônicas, que são crônicas, está aqui em 2 Samuel capítulo 6, no versículo 7, ou no 6, né? Versículo 6, 2 Samuel 6,6. E chegando a ira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Ela começou a balançar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu. Vamos ver o que está escrito ali. E o feriu ali por esta imprudência, diz a Bíblia Sagrada. Imprudência é você não pensar naquilo que pode acontecer, porque eles não têm palavra, eles não têm. Mas pastor, eu não estou entendendo ainda aqui por que Deus foi ficar tão bravo com esse negócio. Por que Deus foi ficar tão chateado com esse negócio do cara tentar segurar? Pastor, eu não estou entendendo Deus. Você vai agora entender, quer ver? Eles estavam fazendo uma coisa para, entre aspas, para Deus. Estavam ou não estavam fazendo uma coisa para Deus? Só que no Salmo, pessoal, 138, versículo 2, fala um negócio interessante. Salmo 138, versículo 2. Vamos lá. Quem está gostando da mensagem aí? Vamos aprender isso aqui, irmão. Não seja, mas está todo mundo pensando assim. Mas está todo mundo, mas e a palavra? E a Bíblia? E o que o versículo diz? O que a palavra de Deus fala? É que nem esse dia atrás uma senhora me disse: pastor, a Bíblia diz que eu tenho que vigiar e orar. Quando eu falei para ela que ela podia vir para a igreja, só que botava máscara, não tem problema, tem álcool em gel na porta. Pastor, eu não posso, eu tenho que vigiar e orar. Aí eu falei: irmã, a senhora está usando um texto errado, irmã. A única vez que Deus ele falou para mim vigiar e orar na Bíblia Sagrada é contra o pecado. Vigiar e orar é contra o quê? O pecado. Quando tem guerra e ataque das trevas, eu não tenho que vigiar e orar, eu tenho que atacar. Eu tenho que atacar. Eu preciso aprender a atacar e não... Olha para cá, pessoal. Vigiar. Eu tenho que vigiar, pastor. Isso aqui é vigiar na Bíblia? Mas está todo mundo com essa pegada. Está todo mundo com essa pegada. Não, pastor, está amarrado, pastor. A Bíblia diz que eu tenho que vigiar e orar. Você acha que Jesus está dando essa orientação para todo mundo? Não, irmão. Isso aí é a pegada dos outros, irmão. Eu fico pensando nessas coisas. Olha só o que diz o Salmo 138, versículo 2, o porquê que abriu essa brecha no Uzá. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Atenção, hein? Pela tua benignidade
e pela sua verdade. E agora vamos, todo mundo lê comigo. Pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. O que representa o nome? Michael representa a pessoa. Se você ouvir falar Michael Marques, você vai lembrar de mim. Então a Bíblia diz que Deus exaltou a palavra dele acima da pessoa. Não estou entendendo, o senhor está maluco hoje, pastor. Não, eles estavam fazendo para a pessoa de Deus, mas Deus exaltou a palavra dele acima da pessoa dele. Você não pode fazer para Deus sem obedecer a palavra dele, porque ele engrandeceu a palavra dele acima dele. Acima do nome de Deus está a palavra. E você sabe o que diz na Bíblia Sagrada? Por isso que eu estava te falando até agora. Eu não sei se você conhece a palavra de Deus, como é que tinha que se levar a arca. Mas se você for abrir agora, você vai entender. Êxodo 25, versículo 10. Agora você vai cair a ficha. Êxodo 25, 10. Êxodo 25, 10. Você sabe que tudo na Bíblia Sagrada tem as suas regras. Tem as suas regras, tem os seus mandamentos, tem os seus estatutos, tem as suas orientações, as direções, as diretrizes de Deus. E a gente quer fazer as coisas pulando por cima disso. E muitas vezes coisas até para Deus. E a gente pula por cima dessas coisas. E isso vai dar problema. Olha só o que diz. Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira. Aí diz assim, de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados. E no meio da sua largura, e 1 côvado e meio de 1 côvado e meio de altura. E cobri-la-ás de ouro por dentro e por fora. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos dela. 2 argolas num lado dela, 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim e cobrirás de ouro. Atenção, meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar, fala bem alto comigo, com elas a arca. Mais uma vez. Era para levar em boi? Era para levar em carro novo? Não, já tinha sido feito as 4 argolas. E tinha sido feito propositalmente 2 varas que encaixavam nessas argolas, e 4 homens tinham que carregar ela. Não tinha esse negócio de carro novo, e não tinha esse negócio de boi. Isso é uma invenção do povo. Isso é uma invenção que o povo inventou. E no começo deu certo, só que depois começou a tropeçar. E depois que começou a tropeçar, foram tentar segurar o que estava tropeçando. E aí você vê que eles passaram por cima disso e abriu uma brecha no cara. Abriu o cara no meio. E a Bíblia diz mais: e as varas estarão nas argolas da arca. Lê para mim agora em voz alta. E não? Mais alto e não? Quando os bois começaram a levar a arca, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Qual que seria a primeira coisa que você faria da arca? Tiraria as varas. Primeira coisa que as pessoas fizeram foi isso. Irmão, então eu não posso ficar tirando coisa da Bíblia. Eu não posso. Se eu começar a tirar coisa que não pode tirar, vai dar BO. Eu começo a tirar as varas que não se tirará. Eu começo a inventar coisa que não tem. No começo vai, daqui a pouco dá brecha, dá buraco, porque é uma imprudência você fazer uma coisa porque os outros estão fazendo. É uma imprudência você fazer uma coisa porque está todo mundo fazendo. Não vou, eu vou pegar o caminho da palavra de Deus. Vou pegar o caminho da Bíblia. Diga aleluia. Você viu como é que era para levar a arca? E aí tem outra referência também, se você for querer abrir agora. Números 4:15. Números capítulo 4, versículo 15, que é forte também. Números 4:15. Dá um glória aí. Está conseguindo entender o que o pastor Mike está pregando? Então não vai para essas mensageadas de WhatsApp, né? A minha esposa é nutricionista. Hoje eu estava meditando isso aqui. Ontem estava pensando nela, sobre a questão de nutrição. A Catiane, você sabe que hoje tem um monte de coisa na internet para falar de comida, tem ou não tem?
E isso faz bem para aquilo, isso faz bem para aquele outro, isso não sei o que e tal. E as pessoas muitas vezes falam assim: não, dona Catiane, eu estou tomando isso aqui para isso, fazendo aquilo. A minha esposa estudou 4 anos e pouco, quase 5, né? 5 anos. Ela estudou 5 anos para entender a propriedade disso, a propriedade daquilo. Que nem a minha mãe esses dias atrás, né? Minha mãe ela vai estar assistindo isso aqui, ela vai ficar brava comigo. A minha mãe chegou para minha esposa que no terceiro assim: não, isso aí tu tem que comer beterraba, porque não sei o quê. Isso é coisa que todo mundo fala, mas não é uma coisa estudada. Você tem que tomar cuidado, irmão. A minha esposa fala assim: até pelo contrário, se tomar isso aí até vai fazer mal. Mas é uma crendice popular, uma coisa que todo mundo fala. Não, pastor, mas a voz do povo é a voz de Deus. Eu estou fora, irmão. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, então Deus não tinha acabado com a terra com o dilúvio. Então aqueles 10 espias estavam mais certos do que o Josué e o Caleb. Então o pessoal que estava gritando crucifica estavam certos. Então o pessoal que estava fazendo a torre de Babel estava correto. Você tem que vigiar com esse negócio que está todo mundo falando, está todo mundo dizendo: pastor, você viu agora? Repito, irmão, é começar a dar um pouquinho mais de contaminação ou de morte, o pessoal já dá um recuo para trás e começa de novo. Não, pastor, eu vi um monte de gente colocando na internet, eu estou obedecendo. Tem que vigiar, porque a gente é de Deus, a gente é de Jesus, e Jesus mandou a gente vigiar. Aí alguém bate na porta da casa: larga por debaixo da porta que eu sou de Deus. Será que é essa a pegada correta? Cuidado. Hoje é uma coisa que a gente está conseguindo vencer, mas você sabe que a gente está aí no princípio das coisas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu não sei se Jesus não vai voltar na nossa geração, ou de repente no máximo na geração do Felipe. Está piorando e muito. E você tem que abrir o teu olho, irmão. Pega o curso contrário de tudo isso aí. Depois vai abrir brecha e você não sabe por quê. Olha o que diz em Números 4, versículo 15: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, atenção, então os filhos de Coate virão para levá-lo, olha só, mas no santuário, atenção, não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Todo mundo podia tocar na arca? Não. Então o pessoal fez todos aqueles projetos, fizeram o carro novo, colocaram os bois e deixaram Êxodo 25 de lado, deixaram Números capítulo 4 versículo 15 de lado, e aquela festa e aquele negócio, só que deixaram a palavra de lado. O que aconteceu? De uma hora para outra, volta lá, vamos ver o que vai acontecer agora, vamos finalizar? Diga: meu Deus. De vez em quando a gente viaja isso aqui, ó. A gente viaja, a gente começa a respeitar a Bíblia porque está todo mundo falando alguma coisa. Eu não vou nessa aí não. Bato de frente, mas não vou. E aí diz assim agora, por isso que é bom, irmão. Olha, irmão, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está me assistindo em casa, você que está aqui, te dá um toquezinho. Estuda a Bíblia. Quando você começar a estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia, você não é mais massa de manobra na mão de ninguém. Pode ser o Papa, se quiser falar alguma coisa. Vamos adorar a estátua. Não, peraí, está aqui o Salmo 100 que eu estou fora. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você conhece a palavra de Deus, você já fica assim, ó, com as anteninhas do Chapolin Colorado ligado, ó. Tô fora. Mas quando você não conhece, você vai junto com todo mundo. O pessoal faz e você também vai atrás. Olha os bois levando a arca. Ixi! O que foi esse treco aí que aconteceu? E a Bíblia diz aqui, ó, 9: então chegando a ilha de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam, e acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Cuidado, hein? Tem muita gente morrendo, pessoal, é de Deus, está morrendo perante Deus que não respeita a palavra. É de Deus, é de Deus.
Teve um pessoal que me falou: pastor, você tem que entender. Porque o cara me perguntou assim, esses dias atrás, faz umas 2 semanas atrás, 3. Ele falou assim: essa coisa da pandemia, pastor, e tal, né? Eu falei assim: não, o que manda é a fé. Bem assim eu falei. O que manda é a fé. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 5, versículo 4, que esta é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aí o cara falou assim: mas aqui no Mato Grosso morreu um monte de pastor. Eu falei: que se exploda, não estou nem aí. Eu não estou falando dos pastores, estou falando da fé. O que manda é mas o pastor morreu. Mas quem quer dizer? Quem diz que pastor tem fé? Não, pastor tem fé, ele prega a palavra. Mas quem disse, irmão? Pastor é chamado. É um chamado que o cara tem de pregar. Muitas vezes não tem. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Não, mas teve gente que é crente que morreu. Não, crente não, pessoa da igreja pode ter morrido. Pessoa da igreja pode ter morrido. Ou pode ter morrido uma pessoa, como eu falei, né? Um cara que pregava e tal. Mas não quer dizer uma coisa com a outra. Eu falei: não, eu estou falando da fé, eu estou falando de Bíblia, amigo. A vitória que vence o mundo é a nossa individual e pessoal. A fé é individual e pessoal. Você lembra um dia lá em Mateus capítulo 7, que o pessoal vai chegar lá no dia do juízo e vai dizer assim: ai, Senhor, mas eu expulsei demônio. Ah, Senhor, mas eu profetizei. Ah, Senhor, mas eu, sabe, no teu nome. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais. Te pergunto, quem opera maravilhas no meio de igreja, quem profetiza e faz sinais, geralmente quem é? O pastor. E não vai entrar nos céus. Então, aí o cara parou e falou assim: é verdade. Eu falei: é verdade, amigo, você não pode, você tem que tomar cuidado. Mas o fulano, não, é uma coisa muito individual de cada pessoa. Então Deus ficou chateado, ele morreu perante Deus. Eles estavam fazendo para Deus, perante Deus, e o cara morreu com uma brecha diante de Deus, por causa disso aqui, por não respeitar a palavra, que Deus não quer nada novo, Deus quer Bíblia. Uma pessoa me perguntou também esse dia assim: pastor, como é que faz estudo bíblico na sua igreja? Eu falei: todo dia. Se você vier amanhã, segunda-feira, eu vou pregar aqui. É estudo ou não é? Quarta, sexta. E vou te dar uma dica: o dia que eu subir nesse altar e eu não trouxer essa bíbliazinha pequenininha, uma bíblia sagrada para pregar, e eu disser: pessoal, hoje eu vou falar de outra coisa, não a Bíblia, vai embora que eu estou encapetado, você nunca mais volta aqui. Eu estou com o capeta no couro, você vai embora. Irmãos, tem que ter Bíblia, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, senão vai começar a abrir no meio. Vai abrir brecha daqui, vai abrir brecha de lá, a morte vai começar a aparecer. Eu achei até legal um negócio também que um pastor falou, que a mulher disse: pastor, o senhor viu quantas mortes? Ele falou assim, o pastor Eduardo falou assim: nada, irmão, eu estava vendo não sei quantas pessoas nasceram em Campo Grande ontem. Eu disse: que legal. O pessoal gosta de olhar para morte, e ele disse: eu gosto de olhar para a vida. Você já leu? Eu acho que é Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Sobre o céu e a terra, acho que não é 1:30, Jesus de Nazaré. Eu não recordo, que a Bíblia diz que Deus colocou assim: eu coloquei para você escolher a vida e a morte. Você que escolhe o que você quer. É alguma coisa 1:30, versículo 30. Você lembra ontem, Bia, que a gente colocou no programa? Você não recorda, né? A Bíblia diz que Deus vai colocar a vida e a morte. É aquilo que você escolher. Você que escolhe, não é bem isso. Não é isso aí bem. Mas esse pode ser também. Mas depois eles vão achar para você aí. Tá, mas olha só, voltando para falar aqui. Você tem que cuidar, irmão. A maioria está olhando para a morte hoje, irmão. Quem está notando que a maioria está olhando para a morte? A maioria está olhando para a morte, 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 para a morte. Eu quero olhar para a vida. Olha só, 30:19. O pastor Mike está eloqueando com o versículo 30, o capítulo 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Olha o que diz: que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escuta essa: escolhe, pois, a vida para que vivas. Diga com o teu irmão assim: escolhe a vida para que vivas.
Se a multidão te mandar mensagenzinha no WhatsApp, morte, 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 escolha a vida para que viva. Escolha a vida para que viva. Eu estou propondo para você a vida e a morte. Então a mulher disse para o pastor: pastor, você viu quanta gente morreu? Ele disse: eu vi quanta gente nasceu. Diga aleluia. Não, vai falar a palavra. Voltando aqui para que o pastor Mike está empolgado. 11. Então o cara morreu perante Deus, fazendo para Deus fora da palavra. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou o nome daquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Então uma vez eu preguei isso aqui, sobre a questão de você passar da alegria de uma hora para outra, da alegria extrema, saltando, dançando, pulando, fazendo festa. Daqui a pouco está o cara sangrando, aberto no chão, e todo mundo para e começa a chorar. Isso aqui é resultado de fazer as coisas fora da palavra. Está muito bom, daqui a pouco fica ruim. Aí, quem lembra onde que o pastor Mike começou pregando? Que eu comecei pregando de trás para frente hoje. Aí vem o versículo 12, aonde eu comecei. Quem lembra que eu comecei aqui hoje? Aí diz assim, ó: e naquele dia Davi temeu ao Senhor. Temeu ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Quando que ele vai perguntar como trarei a arca de Deus? E quando que ele vai ter esse temor a Deus? Depois que alguma coisa morreu. Isso aqui é o retrato da gente. É o retrato. O nosso retrato é esse. A gente espera alguma coisa ruim acontecer para a gente começar a obedecer a palavra, ou pedir para Deus agora qual que é a direção. Você vê que agora o Davi, ele vai consultar alguém agora? Ele vai consultar alguém? Não, ele só vai consultar quem agora? Agora ele vai consultar Deus. Mas como é que ele começou consultando? Lê o capítulo 13, versículo 1. Olha o 1, põe o 1 para nós na tela. E Davi teve conselho com os capitães dos milhares, dos centos e de todos os príncipes. E Davi disse a toda a congregação: se bem vos parece, ó, secundário agora, ó, e se vem do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa. Aí o versículo 3 que eu li para você, ó: tornemos a trazer a arca. 4, põe aí. Então disse toda a congregação que assim fizesse. E quando você faz as coisas pelos outros é só felicidade. Aí daqui a pouco acontece uma coisa ruim, você vem chorando para a igreja: Deus, o que eu faço? O que eu faço agora, Deus? Será que não tinha que ter pedido antes? Será que você não tinha que ter pedido a orientação antes? Porque Deus vai falar com o Davi agora. No versículo 12 ele pede para Deus. Você vê que para a gente começar a ter mais respeito a Deus e temer mais a Deus, alguma coisa tem que acontecer? Teve que acontecer alguma coisa. E a Bíblia diz aqui: naquele dia temeu o Senhor Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Claro, chorando, né? Meu Deus do céu. Aí diz assim, ó: pelo que Davi não trouxe a arca à cidade, assim a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, pois o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Por que começou a abençoar? Porque dali para diante o pessoal, depois que toma essa pancada, eles começam a prestar atenção. E no capítulo 15, a arca ficou 3 meses lá. Agora eu vou finalizar, capítulo 15, versículo 12 ou 11, desculpa. Vamos ver. Eu tenho que finalizar isso aqui. A arca tem que voltar para a cidade de Davi. Tem ou não tem que voltar? Agora você imagina o pessoal se borrando de medo. O que a gente vai fazer agora? Não precisa ficar com medo, não. É só respeitar a palavra. Está aqui no 11, quer ver? Ó. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, e disse: vós sois chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que tenho preparado. Olha o 13, agora todo mundo para você entender. Pois que, ou por quê? Porquanto primeiro vós assim não fizestes, o Senhor fez rotura em nós. Atenção, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Próximo versículo.
Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. 15. E os filhos dos levitas, que eram esses caras que tinham que levar, trouxeram a arca de Deus nos ombros. Você lê para mim: como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Vai dar certo agora ou não vai? Vai, pode tocar o pau agora, pode ir onde quiser com a arca. Mas não vai. Não vai pelos outros, não. E você sabe o que representa essas 4 argolas? Quem sabe o que representa essas 4 argolas? Não sabe? Então eu vou te explicar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai pelo Evangelho. É o Evangelho que carrega a presença de Deus. Vai pelo Evangelho. Se você for pelo Evangelho, a presença de Deus vai contigo aonde você for. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. Dá um glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé. Quem gostou da glória? Vou enfiar o pé no diabo agora, pessoal, né? Falar pro diabo agora: diabo, não vou no meio da... Não vou ser Maria vai com as outras, não vou com a multidão, né? Eu vou começar a obedecer a palavra de Deus. A maioria está com medo, eu não estou com medo, não. A maioria está, não. Vou fazer de novo, tá? Tem que vigiar. Põe a cabeça para fora aqui, Jorge. Vamos vigiar, né? Vamos pregar hoje? Vamos pregar. Não vamos, não pode ir lá, tem que vigiar. Tem que vigiar. Será que isso é vigiar? Não é, isso é medo. Toma cuidado, irmão. Isso é muitos desses WhatsApps, noticiários que você está assistindo tudo. É isso aí que está na Bíblia Sagrada? Diga assim: isso é o carro novo. É, isso é coisa nova. Isso é coisa nova, o pessoal está inventando. Não, a gente está firme na fé. Amém? Levante as mãos aos céus agora. Deus, obrigado por essa palavra. Deus, a gente tem que analisar mais a Bíblia. Depois as brechas começam a ser abertas no casamento, no ministério. As brechas começam a se abrir. As coisas começam a acontecer. A gente não está entendendo. A gente fica até meio confuso e diz: por que isso está acontecendo? A gente deixou algum versículo para trás. A gente deixou alguma palavra para trás e a gente acabou ficando junto com a multidão. A gente acabou ficando junto com as pessoas que estavam falando outras coisas. Deus, ajuda essa mulher, ajuda esse homem. Deus, quero ficar na tua palavra, quero ficar na tua palavra, quero ficar naquilo que o Senhor fala. Deus, o Senhor diz na sua palavra que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, não vou ser atingido. É assim que vai ser, Deus. O Senhor diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o que está escrito, Deus. Se está acontecendo alguma coisa, Deus, é porque maldição sem causa não se cumpre. Alguma coisa eu deixei de fazer, alguma coisa eu deixei para trás. Deus, eu preciso me santificar mais, eu preciso me consagrar mais. Fale isso para Jesus agora: Jesus, eu preciso de uma consagração maior. Fala para Jesus agora: eu preciso do envolvimento maior. Oh, rabachore que churi cantar ribalai, zerimi cantar riderese que churialai. Oh, aleluia, Deus. Fale para Deus agora: Deus, nos oriente na tua palavra. Deus, nos oriente na tua escritura, Deus. Deus, a gente quer fazer corretamente, a gente quer fazer a coisa certa, a gente quer ser filho amado. Jesus, ele disse em João no capítulo 8, Jesus, ele falou: o Pai sempre está comigo, Ele não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. É isso que eu e vocês tem que fazer: agradar a Deus nos mandamentos. Meu irmão, não batizou nas águas? Batiza. Ah, mas está todo mundo dizendo que não precisa batizar. Meu irmão, ah, mas dizimista e ofertante, isso é só para tirar dinheiro. Para, não obedece. Não, mas para que tem que parar com isso? Isso aí é correto, é normal fazer. Olha, você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo faz isso aí. Ah, mas todo mundo faz desse jeito. Sonega imposto, todo mundo sonega. Ah, todo mundo faz. Olha. Ah, mas todo mundo faz esse negócio. Entre 4 paredes vale tudo. Todo mundo faz isso. Oh, Jesus.
Depois as coisas começam a aparecer, a gente não sabe. A gente começa a perder coisas começam a morrer. E não morre por causa do coronavírus, mas é por causa que a gente começou a deixar algumas coisas de lado. Quem é coronavírus quando nós temos um Deus todo-poderoso? Quem é coronavírus para quem obedece a palavra? Oh, aleluia, Jesus. Não é o coronavírus que mata, nem o câncer, nem o ebola, nem a AIDS. Muitas vezes é a nossa falta de comunhão, é a falta de obediência à palavra que está abrindo brecha na gente. Levante as mãos aos céus agora e peça ajuda ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, preciso praticar, aleluia, tudo que tua palavra está. Verdade, Jesus. Viver pra mim não faz sentido se não for para te adorar, se não for pra te adorar. Aleluia. Eu quero estar em tua casa, verdade, acomodado sem nada a fazer. Aleluia. Mas quero estar em tua presença. Que bonito esse louvor, Jesus. Quero mais e mais te obedecer, comprometido com tua obra, inconformado com o mundo aqui. Verdade, Jesus. Ser transparente, um livro aberto para ti. Compromisso contigo. Compromisso. Eu quero viver. Eu quero viver. Compromisso. Compromisso. Matar meu prazer. Matar meu fazer prazer. Tua vontade. Fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo. Compromisso contigo. Eu quero viver. Eu quero compromisso viver. Contigo. Compromisso contigo. Matar meu prazer. Matar meu e prazer. fazer tua vontade. Fazer tua cumprir vontade. o desejo Cumprir do teu coração. De novo. Coração. Compromisso contigo. Compromisso eu contigo. quero viver. Eu quero compromisso viver. Contigo. Compromisso contigo. Matar meu prazer. Matar meu fazer prazer. tua vontade. Fazer tua vontade. Cumprir o desejo Cumprir o do teu desejo coração. do teu coração. Antes que seja tarde para se levantar. Antes que seja tarde para se levantar, para buscar tua paz, para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Enquanto eu posso te encontrar. Antes que seja tarde para se levantar. Antes que seja tarde para se levantar. Buscar tua face. Para te adorar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Enquanto eu posso te encontrar. Levante as mãos. Compromisso. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do meu coração. De novo, compromisso. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde para se levantar. Para buscar sua face. Para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde para se levantar. Para buscar sua face. Para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Cante comigo, levante as mãos. Compromisso contigo, eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Mais uma vez, cante. Compromisso contigo, eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Aleluia. É isso que nós queremos, Jesus. Hoje é dia dos pais. Nós queremos ser filhos amados que te obedecem. Eu não quero ser um filho rebelde. Eu não quero ser um filho rebelde. Jesus, me ajuda. Eu quero ser aquele que tem comunhão com a tua palavra. Porque o Senhor exaltou a tua palavra, a sua palavra, acima da sua pessoa. Acima da sua pessoa. Fale isso para Deus. Deus, quero ser fiel à tua palavra. Fala isso para Ele. Eu quero ser fiel à tua palavra.
Arrederebe canta ribalabarabaturi. Arrebederebe canta lamandarabaturi. Arribalamandaribaroturi. Compromisso contigo eu quero viver, compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Aleluia. Compromisso contigo eu quero viver, compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Jesus, Arabalamaro, Riberi, Rabalamandarabai, Reketuri alla ribajuchiria, Reketuri mikanta riala yashi, Zamandala mandabaraturi, Rekant ribalamando, Ore cantariala manda, Ore sharamalai, Shalamandore masuri mikanta. Ramalamandore me canta la mandará. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Compromisso contigo eu quero viver, compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Para finalizar, compromisso contigo eu quero viver, compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Jesus, Jesus. E aplauda o mais forte que você pode. O mais forte que você pode é Ele. Diga aleluia. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,